15h48. Vai iniciar. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal do Júri Estadual, excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Ítalo, pessoas com quem tenho a honra de dividir o espaço do Tribunal do Júri, e dizer, pela minha experiência, conhecendo o doutor Eduardo praticamente hoje, mas pela sua conduta, pela sua postura diante do Tribunal do Júri, e também em razão do profundo conhecimento que já tenho com o doutor Ítalo, posso dizer, sem medo de errar, que o fio áureo da justiça se encontra no palco deste tribunal. Senhores serventuários da Justiça, colegas advogados aqui presentes, estudantes do direito, porventura algum, meus respeitos à família da vítima e meus respeitos à família do acusado, senhores policiais, serventuários, meu filho Diego, minha filha Laura. Em pós ouvidas as candentes palavras do honrado representante do Ministério Público, confesso a vossas excelências que não me surpreendi, porque já o conheço de longas batalhas. Sei da sua capacidade, sei da sua conduta diante do tribunal, sei que ele é duro quando precisa ser, como foi realmente hoje aqui. Sei até que em determinados casos, dependendo da situação, ele é daqueles até que tem condição, tem capacidade para pedir até uma absolvição, dependendo da situação, que não é o caso aqui presente. Grande honra, grande prazer dividir esse espaço com Vossa Excelência. Até brinquei com Vossa Excelência hoje, porque a realidade, tem um vizinho, comentário esportivo, e já foi jogador da seleção brasileira. Toda a vida que eu estou assistindo futebol, assistindo esporte, eu lembro dele porque o Zinho, a voz é exatamente igual. Não tira nada, absolutamente nada. Quem ouvir daqui para frente vai lembrar agora também do doutor. É exatamente igual. Pois bem, vamos aqui ao que interessa. Me surpreendi hoje, já tenho um vasto caminho na tribuna do júri. Há 36 anos que eu advogo. Sou advogado à moda antiga, trabalho muito na área criminal pesada até hoje. Hoje mais selecionados os trabalhos, a carga mais pesada eu deixo para meus filhos. Trabalho na área civil, inventário, divórcio, essas coisas. Sou no estilo ainda a moda bem antiga. Mas me considero bem novo, graças a Deus. Me considero assim, eu acho que a idade é aquela que a gente pensa que tem. Mas me surpreendi hoje, quando cheguei, quando estava entrando aqui nesse recinto. Eu tenho um respeito absoluto pela vítima. Respeito absoluto pela sua família. Porque também sou pai. Tenho esses 2 filhos, tenho mais 2. Um garoto de 12 anos e uma meninazinha de 7 anos de idade. Sabe o valor do que é ser pai, quem realmente o é. Sabe o valor de quem é mãe, quem realmente o é também. Então, por isso, eu sei ter um respeito profundo pela família da vítima. Profundo mesmo. Mas me surpreendi
Quando entrei, no primeiro momento que eu vim aqui para deixar as coisas, me chamaram ali de bandido, e já em tom de ameaça, não foi só chamar de bandido. Se eu quisesse, e se eu não tivesse um profundo respeito também pela sociedade de Ipu, porque sei que esse julgamento já se arrasta por um longo tempo. Foi adiado uma vez, foi adiado outra vez. Sei que não é culpa do doutor Eduardo nem do doutor Ito, que não tem nada a ver. Já pegaram essa carruagem andando. Mas mesmo assim, eu digo, eu vou segurar a barra. Eu queria só dizer para a família da fé, para aqueles que são mais próximos e que estão tratando a coisa dessa maneira, ameaçando a um, ameaçando a outro, a coisa não é por aí que se anda. E sabem por quê? O advogado, quando ele vem aqui no palco do tribunal do júri, não quer dizer em absoluto que ele esteja se aliando ao criminoso, não. Ao suposto criminoso. O fato de eu estar fazendo a defesa dele aqui, de nós estarmos fazendo a defesa dele, não quer dizer que eu concordo exatamente com o que aconteceu. Não se trata disso. Só para que os senhores tenham ideia. Se não tivesse um advogado para fazer a defesa desse rapaz, sabe o que iria acontecer? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, como é que você defende um caso desse? Ele matou um rapaz de 15, 16 anos de idade. Se não tivesse um advogado para fazer a defesa dele, sabe o que ia acontecer? Jurado azul. Esse rapaz não poderia nem ser julgado. Ele não poderia ser julgado. Nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Quem quer que seja, não pode ser levado a julgamento sem ter um advogado para fazer a defesa. E eu posso fazer a defesa, às vezes fazer uma defesa até do estuprador. Ou mesmo defesa no caso do homicídio. Às vezes 2, 3 homicídios de uma vez só. Fazemos a defesa. Isso quer dizer que eu esteja concordando com o crime? Não. Quer dizer que nós temos que ter aqui, ou no direito comparado, nós temos que ter de um lado a acusação, do outro a defesa e do outro o juiz. Aqui nós formamos a pirâmide, que é para a gente saber onde é que está a verdade, onde é que está a razão da coisa. Porque ninguém vem me dizer aqui, ninguém coloca aqui uma bola de cristal na sua frente e venha me dizer, ninguém tem essa condição, com todo respeito que eu tenho a vocês. Ninguém tem a condição de dizer, humanamente falando, que esse rapaz chegou lá naquele dia e que ele queria praticar esse crime. Não estou aqui querendo desvalorizar uma vida perdida, em absoluto. Mas, voltando ao que eu disse, essa questão das ameaças, isso não leva a nada. Se não fosse o Amsterdão, o Diego e a Lorena fazendo a defesa, seria outro advogado, ou aqui do Ipu, o advogado lá de Crateús, de Fortaleza, mas tinha que ter um advogado. Porque senão esse rapaz não poderia nem ser julgado. Motivo? Tem que ter a defesa por quê? Quantas e quantas vezes? E aqui eu me alio a sua excelência, o promotor de justiça. E ele sabe que já me viu falando essas coisas. Sou totalmente contra a impunidade. Totalmente contra a impunidade. Isso a gente vê nos jornais, a gente vê todo dia falar disso aí. A impunidade, que a lei é muito boa, que fulano de tal não vai para a cadeia, que fulano de tal é muito bom e que não sei o que a lei é boa demais para todo mundo. Não é bem assim. Não é bem assim. A lei, ela tem que ser aplicada. Aplicada para qualquer um, seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, isso não interessa. A lei é a mesma para todo mundo. Jurado vaca, a lei é a mesma para todo mundo. O que eu sou contra e me revolto muito
quando eu vejo, em casos similares, pessoas serem tratadas de forma diferenciada. Aí o Amsterdã vira bicho. Eu não aceito. A lei é para todo mundo. Pode ser para o jurado Petrônio, a lei tem que ser aplicada, a mesma que é aplicada para Amsterdã. Para a jurada Jânio, é a mesma que é aplicada para minha filha Lorena. É assim que a coisa tem que andar. É por aí que a gente começa a fazer justiça. E eu falando da questão da impunidade, eu sou contra a impunidade também. Sou contra a impunidade. Agora, da mesma forma que eu sou contra a impunidade, eu sou absolutamente contra a condenação, e muitas vezes que a gente vê, de uma pessoa inocente. Tem coisa mais revoltante no mundo do que você ver uma pessoa passar 10 anos, 15 anos na cadeia, depois aparece o verdadeiro criminoso, que aquela pessoa foi condenada. Perdeu a vida 10, 15 anos na cadeia. Por quê? Um erro da justiça. Daí é que tem que ter o equilíbrio. Acusação, defesa. E no centro aqui, as pessoas que vão julgar. Esse equilíbrio é que procura fazer justiça. É por isso que tem que ter defesa. Sou contra a impunidade? Sou. Mas sou contra condenar o inocente. Perguntar, doutor, você já viu alguma vez uma pessoa ser acusada de um determinado crime? Ela confessar um crime sem ter cometido? Eu passaria contando aqui umas histórias para Vossa Excelência. Eu passasse aqui o dia todo me contando. Daí porque eu honro muito a Beca, que eu uso. Outra, com todo respeito à família, não tenho medo de ameaça, não tenho. Quem me conhece bem sabe que o Amsterdã não tem medo disso. Agora, o que me preocupa, me preocupou e muito, porque do momento que os advogados entram aqui vão fazer a defesa, que nada tem a ver com o crime. E a situação dos senhores jurados? Que confiança, que segurança os senhores têm? Será que estão bem internamente, espiritualmente, para chegar e fazer um julgamento de forma tranquila, não aliada às ameaças que estão acontecendo? E é muito comum, infelizmente, são coisas difíceis de provar. É muito comum, e eu tenho notícias aqui, de que a família andava procurando pelos jurados para conversar. Eu nunca fiz isso e nem faço. Porque eu tenho um respeito absoluto por cada um dos jurados. Quando a família chega e procura, seja quem for, o amando de alguém, procura o jurado. Herbert, seja quem for, para pedir, olha, condene esse camarada, faça isso assim, assim. Isso é uma falta de respeito. A sociedade de Ipu, quando colocou os senhores sentados nessas cadeiras, é porque confia nos senhores. Os senhores não estão sentados aqui, não é por acaso não. A sociedade confia nos senhores. Para os senhores ocuparem essas cadeiras, colocarem essas becas sobre os ombros, é porque a sociedade de Ipu, a justiça principalmente, ela reconhece em cada um dos senhores capacidade, honradez, dignidade, condições pessoais para julgar o semelhante. O voto é secreto? É. Vossas Excelências devem ter medo de ameaças? Não. Vossas Excelências devem ter medo de se corromper moralmente? Aí sim. Não sou eu que vou dizer para os senhores como é que deve votar, não. Cada um espiritualmente, de acordo com o que vê nos autos, de acordo com o que está provado, de acordo com a realidade que consta também, é que vai definir o seu voto. Mas não votem por respeito a cada um de vocês mesmos, de Vossas Excelências. Não votem simplesmente porque alguém foi pedir. Não votem também porque estão com medo de ameaça, não. Porque se depender de alguma coisa, a justiça está aqui para responder.
E se acontecer no interior, pelo menos no interior do meu conhecimento, se fosse acontecer alguma coisa contra algum jurado, seria a primeira vez. Eu nunca tinha visto assim, a ameaça dessa forma que aconteceu, da forma que aconteceu aqui, eu nunca tinha visto. Mas até entendo. Entendo. Mas não é aceitável. Bom? Senhor do Conselho de Sentença. Um dos pontos focais para esse julgamento. Primeiro, nós trabalhamos dentro de uma linha que diz que o Código Penal trabalha em cima dos princípios da realidade. Não é porque eu acho que foi assim, que foi daquele jeito, que o jurado Wagner, que a jurada Jane, vai chegar e vai condenar uma pessoa. O Código Penal trabalha em cima do princípio da realidade. A lógica do direito é a verdade que é buscada pelo Código Penal, de acordo com o Código Penal. Não trabalhamos em cima de presunção. Ou é real ou não é. Essa história de que eu acho que foi assim, não pode. Essa história de achar que foi assim e que por isso eu vou condenar alguém, aí se corre o risco de colocar um inocente na cadeia e ele passar 15, passar 20, passar 30 anos. Amsterdão, você conhece algum caso dessa natureza? Conheço vários. Vossas Excelências, se prestarem atenção, é só fazer uma pequena reprise aí, com certeza, pela mídia, já devem ter visto quando uma pessoa que passou 10 anos na cadeia, passou 20 anos na cadeia, depois apareceu o verdadeiro criminoso. E aí, destruíram a vida daquela pessoa. Por quê? Porque condenaram achando, entre aspas, por achar que ele era o culpado. É correto isso aí? Não, nunca, jamais. Bom, e o que interessa também para nós nesse caso? O fato que foi contado hoje aqui, a história contada hoje pelo acusado, ele disse, dentre outras coisas, que até parte da família da vítima, não foi toda a família da vítima. Sua Excelência, o promotor sempre estava focando, batendo em cima, como se fosse toda a família que tivesse chegado e pedido perdão a ele. Não aconteceu nada disso. Aconteceu que algumas pessoas, eu não sei se 2, 3, 4, da família, de uma família grande que deve ter 100, 200 pessoas, não sei quantas pessoas, algumas pessoas procuraram por ele e disseram para ele, até chegaram a pedir perdão a ele, porque tinham feito uma acusação, porque entendiam naquele momento que na verdade ele não tinha feito aquilo porque queria, que teria sido uma coisa acidental. Isso acontece? Vou contar um exemplo bem fácil, o doutor Ito deve conhecer. Bem aqui na cidade de Ubajara, saiu no jornal, o rapaz que matou a mulher e botou dentro do saco. Ele não cortou, mas botou dentro do saco. E levou para a mulher e deixou ela lá na frente. Distante uns 3 quilômetros da cidade. Pois metade da família dela, e não adianta eu entrar nos detalhes no que aconteceu, mas metade da família dela era a favor dele. Agora sabe por quê? Em razão da circunstância do fato. Tudo que envolve aquele crime. O que aquele rapaz que matou aquela mulher, por que ele fez isso? As razões, o porquê que aconteceu. Metade da família era a favor dele. E uma parte da família, 2 por sinal, foram depor. Um deles até pastor, uma pessoa muito respeitada na cidade, foi depor lá e foi depor a favor dele. E foi disse assim, um deles, aliás, 2 deles, um até o dono daquele supermercado que tem lá em Ubajara, que tem em Guaraciaba também, eu me recordo agora, supermercado grande que tem lá, Chocobalas. Eu não conhecia o dono de Ubajara, eu não conhecia. E ele fez questão de ser testemunha, foi ser testemunha do rapaz lá, o acusado. Sabe por quê? Ele foi dizer assim, doutor, eu não vi nada do crime não.
Eu não sei como aconteceu, eu ouvi falar. Agora eu vim aqui para dizer uma coisa. O que eu testemunhei. Eu nunca vi um homem tratar tão bem uma mulher, tratar tão bem a filha, como eu via esse rapaz fazer com a mulher dele, com a filha dele. Aquilo eu tirei como aprendizado para mim. Ele dizendo. Ele fez muita gente lá chorar por conta disso. Porque o rapaz era um cidadão. Era um cidadão e transformou-se num monstro até o momento que matou a mulher. Mas o que eu digo é o seguinte, veja o que envolve o fato. Várias pessoas da família foram lá para depor a favor dele. Então não é todo mundo. Eu não estou dizendo aqui que a família todinha foi pedir perdão. Estou dizendo que algumas pessoas reconheceram a situação. Sabe que esse rapaz não tinha intenção de matar. E não existe nesse processo, com todo respeito, não há uma linha sequer que diga, que denuncie, que informe que esse rapaz tinha a intenção de matar o Emerson. Ele nem conhecia o Emerson. Rapaz novo, um vidão pela frente. Não volta mais, não pode mais voltar atrás? Pode não. O mal já está feito. Agora, dizer que esse rapaz tinha a intenção de matar, me aponte. Cadê dentro desse processo? Me mostre uma linha sequer, afora esse fato, para dizer que esse rapaz aqui tinha um passado maculado, tinha um passado de maldade, que era uma pessoa que vivia em delegacia. Não existe nada absolutamente contra ele, afora esse processo. Da mesma forma que aconteceu e aconteceu acidentalmente, destruiu a vida daquele rapaz, o Emerson, mas destruiu a vida dele também. Agora dizer que ele tinha a intenção, que ele assumiu o risco, que ele assumiu o risco de fazer aquilo, jamais. Eu vou mostrar para Vossa Excelência e mostro com exemplos. A coisa mais fácil do mundo. Para você dizer que existe dolo eventual e que você assume o risco de fazer aquilo, você tem que sair com aquela intenção de fazer. É aquela história, eu estou bem aqui assim, eu estou no bar, eu começo a beber hoje aqui. Eu digo, hoje eu vou pegar o jurado Herbert. Eu já estou bebendo aqui, mas já na intenção de pegar o jurado Herbert. Se eu começo a beber aqui, já saio com essa intenção de fazer, de praticar o crime, aí sim pode-se falar em dolo eventual. Agora me mostre aqui uma linha, uma vírgula, que diga que o Odenísio, naquele dia que ele queria pegar o Emerson, fosse quem fosse. Não existe. Outra, quando ele falou que estava sendo, era segurança. Quem está dizendo que ele trabalhava como segurança não era eu. Ele falou, testemunhos também falaram. Segurança, sofre ameaça? Sofre. Quantas e quantas vezes a gente vê isso? Quantas e quantas vezes? Se foi com 10 dias, se foi com 15 dias antes. Ele disse que pegou essa arma lá, que era do avô dele, e botou a arma dentro de casa. Mas ele não andava com arma para canto nenhum. Estava dentro de casa, essa arma estava dentro de casa para proteger a ele, proteger a família dele. Isso é um processo natural. Eu cresci lá com meus pais. Toda a vida, meu pai, a minha mãe tinha lá um revólver. Era um revólver, era um 22. Um 22. Que tinha sido meu avô. Ficava em cima do lado do outro. Ninguém mexia lá. Mas naquele tempo, quando tinha um problema, tinha aquele barulho de noite, perto da porta de casa, e os cachorros em cima, a minha mãe pegava o revólverzinho e ela dava um tiro assim, bem no terraço. Ela tirava, tinha um terraçozinho lá, ela tirava no terraço, não tinha vindo pegar ninguém, era até dentro de casa. Ela tirava no terraço ali, ou pra cima, pra baixo, eu não sei. Sei que ela dava um tiro. Pá! Na hora que ela dava um tiro, silenciava tudo. A minha mãe é criminosa. Estava protegendo a família dela.
Isso é crime? Você tem uma arma em casa? Você tem, cada um de nós tem o direito de se proteger. Agora, que ele, o acusado aqui presente, ele cometeu um erro ao sair com essa arma de casa, isso é fato. Agora, a distância, para você dizer que ele saiu de casa com essa arma, praticando um erro grande. Agora, a distância para dizer que ele carregou essa arma e para dizer que ele tinha a intenção de matar o Emerson, e fosse quem fosse, aí é muito grande essa distância. Aí é trabalhar com carta de baralho, é trabalhar com ilusão absoluta. Não existe, aqui não trabalha aqui, de Vossa Excelência, isso não é um trabalho de magia, não. Nós trabalhamos com o que é real. Ah, mas eu acho que ele foi lá, que ele queria matar alguém. Não! Mentira, isso não é verdade. Matou. Matou acidentalmente. Não foi o primeiro caso, nem vai ser o último. Tem aqui bem na cidade de Tianguá, o rapaz vai Edivar. Lá na rua onde tem o escritório do doutor Alderi até hoje. Meu colega doutor Alderi. Eu fiz a defesa do rapaz Edivar, 2 colegas. Trabalhavam com venda, tipo galego. Foi fazer a limpeza de um revólverzinho. Sentados os 2. Ele fazendo a limpeza aqui, do nada ele pá! Matou o rapaz. O Edivar, o redondo daquele restaurante, há muito tempo, não sei se ainda é. Lá em Canidé, quem chega, o último que vai fazer aquela curva bem no sinal para pegar bem para Fortaleza. Do lado direito. Eu que fiz a defesa dele. Matou acidentalmente, exatamente o que aconteceu com esse rapaz aqui. Ele queria matar, chorava como uma criança. Desesperado como uma criança. Esse rapaz também nunca quis matar ninguém. Vou mais além. Ele tem que responder? Responda sim, mas responda dentro do que é real. A lei para ele é a mesma que é aplicada para os outros também. A lei que é aplicada para ele tem que ser aplicada no Amsterdã. Tem que ser aplicado para qualquer um. Ele não é mais doce, nem é mais bonito, não se interessa. Não interessa isso aí. O que interessa é que a lei é uma só. Isso é questão de princípio constitucional. Ele tem que ser tratado exatamente igual aos outros. Ele pegou essa arma naquele dia, levou para lá. Se ele tivesse a intenção, pelo amor de Deus, isso é coisa até do ABC. Qualquer criança vai saber entender um negócio desse. Quem tem a intenção de matar, chega, pega a arma aqui, detona logo, pá, e acabou-se. Isso é quem faz, quem quer matar. Quem quer matar, eu nunca vi na minha vida. Quem quer matar? Vai chegar e dizer que descarrega a arma aqui, entrega um cartucho, tá aqui um para você, tá aqui um para você. Esse rapaz quer matar alguém? Houve até aí na situação, eu entendo até uma certa, talvez, eu não sei, seria irresponsabilidade até dos rapazes também que estavam vendo a arma ali. Por que não saiu todo mundo dando? É um negócio, ficou em interrogação. Porque se fosse eu acho que com 17 anos, 18 anos de idade, eu vendo uma cena daquela pessoa sacando a arma ali, eu já estava saindo de pé. Também não gosto de confusão. Mas mesmo se fosse eu também vendo uma arma também aqui na minha frente, pessoa sacando a arma, eu vou sair por ali. Por que eu vou ficar por perto? Então, assim, deixa essa interrogação. Agora, essa interrogação, ela não pode ser respondida com mentiras. O seu Israel veio aqui para mentir. Você não falou a verdade. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é a justiça. Mentiu descaradamente. Esse rapaz tem que responder? Tem. Mas responda da forma que aconteceu, realmente. Agora chega lá para dizer, ele criou na cabeça dele, aquilo que eu sei de vida a dor em relação à morte do rapaz. Eu digo, nós vamos crucificar esse camarada. É meu primo, era primo dele. Entenda esse lado. Agora não crie situação no remitir. Dizer aqui que tinha até uma mesa que não tinha mesa, coisíssima nenhuma. É só ver nos depoimentos. Eles estavam em pé, bem pertinho do outro. Não existia mesa. E ele criou uma mesa aqui. Outra, ele estava atrás. E era um lugar escuro. Mas o Israel
Foi o único que viu quando ele apontou para o João Vitor e apertou o gatilho e não disparou. Para que isso, rapaz? Bora ter mais respeito com a justiça. Honra, dignidade não compra no mercado, não. Bora zelar. Você tem uma pessoa nova ainda, tem muitos anos pela frente. Mas não precisava estar mentindo assim, não. Mas doutor, ele está mentindo? É só fazer um comparativo, acho que todo mundo está novinho. Veja a palavra dele, veja a palavra do Alessandro. É Alessandro o testemunho? É Alessandro, né? Veja a palavra do Alessandro. Contradição total. O Alessandro que estava na roda bem de frente, o Alessandro não viu. E ele estava lá atrás, no escuro, disse que viu o rapaz até puxando o gatilho. Mentira. Mentira. Mentira não leva a lugar nenhum. Mentira leva à injustiça. Volto a dizer, eu não estou aqui para pedir a absolvição desse rapaz. Para dizer que ele não tem que pagar pelo que ele fez. Mesmo sem intenção, mas fez. Mesmo sem intenção, eu volto a frisar. Quem tem a intenção, qualquer criança lá do ABC sabe disso. Quem tem a intenção de chegar, de matar, de fazer o mal, já chega logo e metendo bala e acabou-se. Quem tem a intenção, se tiver qualquer dúvida na cabeça de cada um dos senhores aí, quem tem a intenção de fazer o mal, não vai chegar e pegar e descarregar um revólver. Aqui está aqui a bala para você. Bora para você. Isso não existe. Vamos raciocinar. Isso é uma questão lógica. Então esse rapaz tem que responder pelo que ele fez? Responde sim. Mas tem que ele responder pelo acidente, se foi uma coisa acidental. Isso é o que se chama de homicídio culposo. Eu não estou pedindo aqui para ele ser absolvido, não. Outra coisa é uma condenação dessa que se falou muito aqui. Ah, mas se você condenar ele por homicídio culposo, ele vai pegar uma penazinha desse tamanho e com pouco tempo ele vai estar em casa. Uma condenação já desagrega, já esculhamba, desmantela a vida de qualquer cidadão. E aliás, esse rapaz, depois que aconteceu isso, esse rapaz já ficou condenado prematuramente. Desestruturou totalmente sua vida. Totalmente. Eu sei que o outro tá lá, tá debaixo do chão, tá. Agora que ele não tinha intenção de matar, ele não tinha. Quem me disser o contrário está trabalhando com bola de cristal. Isso não é verdade. E esse mesmo problema que está acontecendo com ele hoje aqui, Deus defenda, vai acontecer comigo ou com qualquer um dos senhores. Ou com algum filho dos senhores. E ninguém vai querer aqui que seja tratado de forma diferenciada. Ah, porque é o filho de fulano e tal, aqui eu vou tratar de forma diferente. Ah, porque é o filho da Amsterdã, eu vou tratar de forma diferente. Porque no Brasil, infelizmente, a coisa está assim. Essa palavra dolo eventual, palavra muito bonita, dolo eventual, vixe Maria. Para a gente entender, para os juristas entenderem, já é difícil. Imagine se a pessoa que Vossa Excelência não tem a obrigação de entender até, a se aprofundar no assunto, não tem a obrigação de entender, porque os advogados já discutem e praticamente já não entendem. Os desembargadores já discutem e praticamente não entendem. Um desembargador diz uma coisa, outro diz outra. Por que Vossa Excelência, que eu faço o julgamento aqui, vão entender esse negócio aqui? Eu tenho que entender a risca. Aqui foi acidental, foi. Olha o papocar que é 20 anos para esse cara aqui. Tá certo? Tá não. Tá não. Qual que dá em Chico, dá em Francisco. A coisa é assim. Pois bem, eu queria mostrar para Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu sei que é um trabalho, eu sei que é um trabalho cansativo. Cada um dos senhores e senhoras tem seus afazeres de casa, tem filho, tem irmã, tem mãe para cuidar. Então aqui hoje fazendo um trabalho, é um grandiosíssimo préstimo à justiça. Mas que é um trabalho também muito, muito, muito respeitado. Esse trabalho do Tribunal do Júri, ele é milenar. Eu sou um defensor do Tribunal do Júri, jurado Herbert, que eu sei que muitas pessoas dizem assim, rapaz, eu não sou a favor do Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri absolve muita gente, gratuitamente. Errado. Condena muita gente também, muitas vezes, sem merecer. Existem erros? Existem. Mas quando nós trabalhamos em cima de presunção,
Por que eu sou defensor do Tribunal do Júri? Só prestem bem atenção. Tinha um caso bem aqui em São Benedito. Não sei se o doutor Ito chegou a conhecer. Tinha um bandido que estava preso ali na Avenida Tabajara, no antigo presídio ali, de São Benedito. E ele fugiu junto com o outro. Ele já tinha matado 2 pessoas. Uma delas era um garotinho com 12 anos de idade, que ele chegou por causa de uma jaca, ele meteu a faca no pescoço do garoto e matou. E esse camarada fugiu, no pé da serra, lá na chamada Lapa, né? Lapa. Ele foi direto na casa de um casalzinho de velhos. Prestem bem atenção, porque Vossa Excelência, se pensavam diferente com relação ao Tribunal do Júri, hoje vão pensar, agora vão mudar o pensamento. Esse bandido, juntamente com o outro, foi bem na casa de um casal de velhinho lá. Um deles era prostrado, dentro da rede, e a velhinha andava se arrastando dentro de casa, cuidando do outro. E eles tinham recebido o dinheiro. O bandido sabia que eles tinham recebido o dinheiro. Aí foi lá para poder roubar o dinheiro da aposentadoria. Não satisfeito com o dinheiro da aposentadoria, que ele pegou o dinheiro deles todinho, bateu no pobre do velhinho que estava dentro da rede, bateu até matar o pobre do velho. E a pobre da velhinha que andava se arrastando também ficou escamichada a partir dali, não andou mais. Não morreu, mas não andou mais. Sabe o que aconteceu? Não sei se o doutor Ito lembra desse caso, se chegou a ver esse processo. Os 2 irmãos saíram atrás do bandido. O outro descarrou, na verdade quem matou mesmo foi só um deles, né? Saiu atrás, passou 2 dias atrás no pé de serra. Quando localizaram esse camarada lá, os 2 irmãos, os filhos do casalzinho, dos velhinhos, chegaram e mataram o cara de pedra, de faca, de bala, de tudo sem imaginar, eles fizeram com o cara. Uns 2 dias, 3 dias depois. Pergunta: se fosse perante o juiz singular, Sua Excelência aqui, o doutor Eduardo, ele teria a obrigação de aplicar a pena lá no mais alto grau. O camarada ia pegar, com certeza os 2 irmãos iriam pegar de talvez uns 20 anos aproximadamente, no mínimo. Porque ele não estaria presente nenhum excludente, legítima defesa nenhuma. Mas sabe o que acontece? Quando ocorreu esse crime, toda a sociedade, lá de São Benedito, da cidade vizinha, quem sabia do assunto, todo mundo queria, era que tivesse a pena de morte para um vagabundo daquele. Aí onde entra a palavra da sociedade. Eles foram para julgamento. Sabe o que aconteceu? Eu fiz a defesa dos 2. Foi absolvida a votação, foi assim, de cabo a rabo. Por quê? Porque a sociedade tinha condição de fazer isso ali. Ela tinha toda a condição e fez, por isso que eu defendo o Tribunal do Júri. A sociedade queria absolver os 2 irmãos, que a sociedade queria uma pena de morte para aquele vagabundo. Está entendendo? Mas só a sociedade poderia fazer isso. Eu defendo o Tribunal do Júri simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Então, bom, vou mostrar para Vossa Excelência como não houve em nenhum momento, a intenção desse rapaz chegar e matar o Emerson. Ele tem que responder? Tem. Mas vamos responder de acordo com a lei. Vou citar aqui um exemplo para Vossa Excelência, só para raciocinar. Eu, Amsterdã, já servi o exército, sou artilheiro, atirei com canhão, atirei com obus, atirei com fuzil, atirei com pistola, centenas, dezenas de vezes. E, além do mais, sou atirador profissional, sou um CAC. Mesmo com curso de tiro eu já fiz, bote aí, o último que eu fiz, tá, eu com uns 4, 5 anos, faço algum treinamento e tal. Toda condição para que não aconteça nenhum acidente comigo. Mas eu, Amsterdã, já dei um tiro aqui na minha mão. Eu saindo de casa, eu ia trabalhar, eu ia para Sobral. Na saída, quando eu fui fazer, estava dentro do carro já, o meu garoto estava bem atrás de mim, no banco aqui traseiro, a mulher aqui na frente, eu dentro do carro, dentro do sítio, eu moro numa chácara. Dentro do sítio ainda. Eu fui pegar a minha arma e fui descarregar. Olha o que acontece. Quando você descarrega uma pistola,
que se faz primeiramente? Você deve fazer? Existem 3 movimentos. Primeiro você tira o carregador. Depois, aí você vai limpar o cano, saber se existe algum cartucho na agulha. Você tira o que tem na agulha. Pronto? Aí depois você fechou aqui, tal e tal. Normalmente a pessoa, mesmo sem apontar para ninguém, você dá um tiro para cima, dá 1 ou 2 aqui, para mostrar que não tem nada. O que aconteceu? Aquilo a gente costuma fazer, você já faz a coisa assim, é um negócio quase automático. Você começa a fazer a coisa com rapidez. E faz uma coisa e outra. Só que se você, preste bem atenção, se você, foi o que aconteceu comigo, se você tirar primeiro, você faz tudo rápido. O normal é você tirar primeiro o carregador da pistola. Se você tirar primeiro a bala que está na agulha, o carregador ainda está aqui, ela vai lançar. Você tirar que está na agulha, ela lança outra automaticamente na agulha. E aconteceu comigo. Aí fiz assim, quando eu fiz assim, ela disparou dentro do carro. Disparou dentro do carro, quando disparou, ela pegou bem na direção, resvalou e pegou na minha mão. Se tivesse pego aqui, lógico, colado na direção, eu não estava mais contando a história. Pegou aqui, e de lá eu fui para Sobral. A dor mais infeliz do mundo, mas eu quero mostrar para vocês. Eu, com toda a minha experiência, aconteceu, mas doutor, só acontece com você. Se você for num quartel, se for conversar com PMs, com militares, você vê várias vezes acontecerem acidentes. Tem um grande amigo que andava comigo até de moto, Coronel Neto, da polícia. Ele chegava em casa, a mesma coisa que eu fazia. Chegava em casa, descarregava a pistola dele antes de entrar no quarto. Ele tinha uma mesinha de centro assim, descarregou aqui. Uma das vezes, ele inverteu a ordem. Exatamente o que eu fiz. Não tirei logo o carregador, tirei primeiro a que estava na agulha. Consequentemente, a arma foi alimentada de novo. Aí, puf, quando deu aqui, detonou em cima da mesa de centro. Sorte que não tinha ninguém por perto. Então, acidente pode acontecer? Pode. Foi o que aconteceu comigo. Aqui para mim, que estraçalhou aqui essa parte aqui, estreitei, foi feita uma cirurgia, até eu ainda tenho um ferro aqui, aí fiquei praticamente bom. Mas foi acidentalmente. Corri o risco de vida, Amsterdã queria fazer isso aí. Se eu tivesse, Deus defenda, se tivesse atingido um tiro no meu filho, que tivesse matado meu filho, o Amsterdã queria, o Amsterdã estava correndo esse risco, ele tinha essa intenção? Não. É o que se chama o puro acidente. Tá certo? Se tivesse acontecido, se tivesse matado meu filho, eu iria responder, mas iria responder por um homicídio culposo. E não por dolo eventual. Para você dizer o seguinte, essa pessoa, ele tem que responder porque ele tinha que assumir o risco. Será que eu queria isso? Vamos fazer um comparativo. É realidade. E eu volto a dizer, onde está a intenção de matar uma pessoa que está com o revólver na mão, que ele descarrega o revólver, está aqui um cartucho para você, para você, para você, para você. Do momento que ele entrega o cartucho, ele está dizendo, ele está assinalando que eu não vim aqui para matar ninguém. Bêbado do jeito que tivesse, embriagado do jeito que tivesse. Ele não tinha intenção jamais. E o fez de forma acidental. É por isso que ele tem que responder. Da mesma forma que respondeu aqui o Edivar, esse rapaz que eu falei para vocês, para Vossa Excelência. Ele respondeu. Foi condenado e vai condenado por quem? Homicídio culposo. É coisa simples, não. Isso é uma condenação. Vamos deixar esse trabalho para quem passa a vida toda estudando. Está aqui, doutor Eduardo. Não estou querendo aqui desmerecer a capacidade e a dignidade dos senhores, não. Mas se foi termo de lei, doutor Eduardo está muito na frente. Corra atrás dele para ver. Vai lá no fórum, vai na sua casa, se não é trabalhando direto, se não é lendo direto, estudando direto, ele é quem vai julgar esse processo. Por que nós vamos colocar uma batata quente dessa na mão dos senhores? Quando na verdade tem a pessoa certa para julgar. Homicídio culposo, quem tem culpa para julgar é o doutor. Deixa o doutor sentar a caneta lá. Ele é quem está capacitado para isso. Para o caso, o vertente é ele. Não estou querendo desmerecer a capacidade do senhor jamais. O que eu não quero é ver tratamento diferenciado. Nós citamos aqui, Vossa Excelência,
Só que só para uma observaçãozinha. Que Vossa Excelência lembrassem, porque cada um vai lembrar, com certeza. Quantos casos nós passamos a ver na mídia, nos últimos anos, estamparam essa história do dólar eventual. Acidente de trânsito, puf, se o camarada tivesse tomado ali um gole de cachaça, um copo de cerveja, papoca dólar eventual. Mas sabe para que serve esse dólar eventual? Esse dólar eventual que é colocado aí, não serve para todo mundo não. Vá para esses artistas aí, cantorizão cheio da grana. Pergunte se foi alguém para a cadeia por questão do dólar eventual. Desclassifica. Que é um acidente. Ah, o camarada bebeu e ele tinha que entender que estava pondo em risco alguém. Agora o problema é que antes de beber, antes de começar a beber, se ele tinha a intenção de pegar alguém, se ele tinha a intenção de matar alguém, aí sim, ele foi beber já com aquela intenção. E eu pergunto, coloco o caso para ele aqui, esse rapaz aqui. Naquele dia, já que ele pegou, no dia que ele pegou esse revólver, ele foi com a intenção de matar esse rapaz, o Emerson, que nada tinha a ver com o negócio, que nem conhecido dele era. Ele tinha intenção? Tinha não. Isso nem aqui, nem na China. Aqui não é obra de magia. Aqui não se trata de adivinhação. Aqui se trata de realidade. Cada um dos senhores, eu também, quando chegar em casa eu tenho que colocar minha cabecinha em cima do travesseiro e estar tranquilo. Mas lembrar o seguinte, é um dia atrás do outro. Cada um de nós, qualquer um de nós, pode ser vítima de uma situação como essa. Casos muito comuns que a gente vê, a pessoa, você se coloca em situações que você está dentro da sua casa, que você não pode mais nem se defender, porque já fica com medo de pegar uma cadeia grande, se uma pessoa invadir a tua casa. Ah, mas se eu der um tiro, eu vou para a cadeia. Se você pensar duas vezes, a pessoa que invadir a tua casa, ela vai te matar. Mas se você for mais rápido, ou agir mais com inteligência, se prevenir para proteger a você e sua família, jurado a gente. É um direito seu, está previsto na Constituição Federal, está previsto no Código Penal. E não vamos aqui hoje, com todo respeito, rasgar o tecido social, rasgar a nossa Constituição Federal, simplesmente porque eu acho que não, o caso do Ademir tem que ser tratado de forma diferente. Errado. Ele é um ser humano igual a mim, igual a qualquer um dos senhores. O pau que dá em Chico dá em Francisco. A lei para ele é a mesma. Pegue questão de dólar eventual que está querendo ser aplicado para ele aqui. Bote desses artistas que atropelaram gente aí, que matou gente na estrada, não sei o quê. Dólar eventual, vai não. Responde por homicídio culposo. Agora, um pobre coitado não. Papoca-se o dólar eventual. Por que a lei é diferente? Por quê? É assim? É assim que se faz justiça? Não. Eu não estou pedindo aqui a absolvição dele, não. Ele ser condenado, mas condenado pelo que ele fez. Ele tem que pagar pelo erro dele, tem que pagar. Eu não conhecia nenhum Adenísio. Já sabia do processo, sabia da existência do processo. Eu tenho que pagar pelo erro dele, mas pagar dentro do que aconteceu. Dentro do que aconteceu. Não é por ilusão, por achar, não, porque o doutor Ítalo pediu e eu vou ter que condenar, que o doutor Ítalo é bonito, o doutor Ítalo é assim. Não é isso não. Não é porque também eu sou mais bonito que o doutor Ítalo também, que vão absorver também o rapaz também não. Não estou pedindo absolvição não. Não se trata disso. Estou pedindo que seja aplicada a lei. A lei é uma só para todo mundo. A lei é uma só. Outra coisa, você está me lembrando aqui, você bem rápido. A questão da... Tem um tiro que foi dado no Emerson, foi um tiro acidental. Dizer que ele atirou porque quis, eu volto a repetir, isso não existe. Ele foi irresponsável, foi. Aí estava em pé, pegou na arma aqui, puf, a arma detonou. Se essa arma estava com o cão, eu não sei se os senhores, a maior parte conheça bem a arma, um revólver, você puxar o cão, como se tiver puxado o cão, ele dispara com muita facilidade.
Mas ninguém sabe, nem ele sabe. Ele disse, doutor, foi um dinheiro, eu não sei como aconteceu aqui. Ele não apontou arma para ninguém. O Edivar, bem aqui assim, quem quiser pode perguntar ele um dia. Se disser que é mentira, diga, rapaz, esse Amsterdã vai lá em casa, diga que é mentiroso, então bote na rádio, bote na imprensa, bote no Facebook. Amsterdã é mentiroso. O Edivar. Foi desse jeito que ele matou o colega sentado, eles verificando as coisas da feira. Fizeram Calheiros. Foi desse jeito. Eu, quando atirei na minha mão, também não queria matar ninguém, não tinha intenção. Eu poderia ter matado meu filho ou matado minha mulher que estava do lado. Eu nunca tive essa intenção. E poderia também, como acidentalmente. E olhe, com certeza absoluta, que eu sou talvez 300 vezes mais craque no manuseio de uma arma do que ele. E aconteceu comigo. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa? Pode. Foi acidentalmente? Foi. Agora, e outra coisa. A testemunha aqui, a testemunha diz que a testemunha já veio com a intenção de tentar crucificar o rapaz. Eu entendo perfeitamente, poxa, a dor da morte é um negócio que não dá nem para si calcular. Sei a dor da família até hoje, sei disso. Sei disso. Mas não pense que esse rapaz também não tem a vida desse rapaz acabou também. Agora, se esse rapaz teve a intenção de matar, bota ele na cadeia para 30 anos, 40, 50 anos. Bota aí o que der. Esse rapaz não tinha intenção, pelo amor de Deus. Isso não entra raciocínio. Quem é que quer matar uma pessoa? Eu quero matar a jurada Rosmar. Eu vou chegar aqui, achei logo um revólver aqui. Pá. Acabou-se. Esse negócio não vou entregar aqui um cartucho para você, uma bala para você, não dá para você. Onde já se viu isso? A pessoa tem intenção de matar, falar um negócio desse? Não existe. Aí, bom, a questão, o jurado, a testemunha é bem que assim, não digo para falar do Israel, porque do Israel é sem comentário. É primo da vítima, mas sem comentário. Não precisava mentir dessa forma. Primeiro que ele estava até afastado, que ele disse aqui, como é que os outros estavam bem na frente, o outro, que foi ouvido aqui, o Alessandro, disse que não viu que ele apontou a arma assim, ele disse que apontou a arma para o Felipe, né? O Felipe. Disse que apontou a arma para o João Vitor. Apontou a arma para o João Vitor, mas disse que não apertou o gatilho. O Alessandro, que estava colado ali, bem que assim, distância de meio metro. Aí o Israel, com o olho biônico, a 5 metros, como ele diz lá atrás, 5 metros, disse que viu quando apertou o gatilho. Poxa. Isso é brincadeira. Então dizer que ele houve a tentativa, mentira. Ele tentou matar o João Vitor, isso é mentira, isso não existe. Então querer condenar esse rapaz, para dizer que ele teve a intenção de matar o Emerson, e dizer que ele tentou matar o outro, pelo amor de Deus. Aí é uma ilação dobrada, é uma ilusão absoluta. Isso não existe. Então, o João Vitor, o próprio João Vitor, para confessar, para mostrar que é mentira, o próprio João Vitor, para quem ele apontou a essa distância, disse que não viu que ele apertou o gatilho. Então isso aqui é brincadeira? Não. Vossa Excelência deixar lá suas casas para prestar um grande serviço à justiça, não foi para estar ouvindo mentira desse jeito, não. E outra coisa, não para trabalhar com ilusão. Presunção, eu não posso condenar quem quer que seja, nem no Brasil, nem no direito comparado. Nem no direito brasileiro, nem no direito comparado. Quem quer que seja, por achar que alguém cometeu um crime. Ou a pessoa cometeu ou não cometeu. Ele cometeu aquilo que foi, cometeu um crime sim, acidentalmente. É assim que tem que ser tratado. Ele não é para ser tratado diferente do esposo. A questão da pena, quem tem que julgar? Sua Excelência. Está mais capacitado que qualquer um de nós. Passa a vida toda julgando, passou a vida toda estudando, é juiz há não sei quantos anos. Esse sim. Não estou querendo desmerecer o trabalho de Vossa Excelência. Mas que esse caso aqui é para ser julgado com homicídio culposo, sim. Não houve a questão do dolo eventual. E a questão de tentativa, ele tentou matar o João Vitor. Nem o João Vitor disse isso. Criaram essa história de dizer que ele apontou. Não existe isso aí. Não existiu. Excelência, tem uns esquisitos aí. Para terminar, né?
Bom, vamos chegando aqui para finalizar. Não sei se todos aqui já participaram já de algum julgamento, de algum júri, uma vez. A coisa é muito simples. É simples e às vezes complexa, como está sendo agora. Mas, depois que for na hora da votação, cada um dos senhores recebe uma cartela dizendo sim, outra cartela dizendo não. E Sua Excelência, o juiz, vai explicar os quesitos. Um dos quesitos irá ser perguntado primeiro, vai perguntar se o Denício, naquele dia tal, naquele dia lá, no dia do fato, se ele disparou arma de fogo contra o Emerson. A resposta é sim. Nós não estamos dizendo aqui que foi o João, que foi o Manuel. O Denício não está negando essa parte. Se Vossa Excelência disserem sim, estarão de acordo com a acusação, estarão também de acordo com a defesa. Ninguém está negando isso. Outra, segundo quesito, foi em consequência desse tiro que realmente o Emerson morreu? Foi sim. A acusação está dizendo, a defesa também está dizendo. O rapaz morreu, foi em consequência do tiro, isso é fato. A resposta também é sim. Aí entra o terceiro quesito, deve ser o terceiro quesito, provavelmente. Se os jurados absolvem o réu. Como, na verdade, eu gosto de trabalhar com seriedade, mesmo porque ainda já fiz muito na minha vida, trabalhos em termos de júri, e tenho muitos para fazer ainda, só agora até o final do ano aí, eu não sei quantos tem para fazer. Eu gosto de trabalhar em cima da realidade. Eu vou pedir absolvição para o rapaz? Não. Nem a acusação quer a absolvição dele, nós também não estamos querendo a absolvição dele, não. A gente quer justiça. Então responda, é a absolvição? Não. Ninguém quer a absolvição dele. Agora o que a defesa quer é que seja o quesito seguinte que já vi, é que seja reconhecido que ele não tinha a intenção de matar. Quem tem a intenção de matar, aqui no Ipu, em Guaraciaba, lá no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, chega até tomar. Quem atira acidentalmente, atira porque não quer, foi acidente. Quem atropela uma pessoa acidentalmente, ele não está querendo matar, que é a maioria dos casos que a gente vê no trânsito. E tem alguns que respondem por dolo eventual. Às vezes porque tomou uma xícara, tomou uma dose de cachaça. Correto não.